mas a preparação de Caxias e Grêmio que vem agora para as finais. Flávio Torino, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Daniel, bom dia a todos. Sempre ficam, né, lições de uma eliminação e também lições de quem classificou, porque o Grêmio teve dificuldades contra o Ipiranga e o Grêmio, quando teve ausência de jogadores, também sentiu bastante. E o Internacional foi uma decepção para o torcedor, porque a gente faz um retrospecto do Campeonato Gaúcho. O Inter, nos 11 jogos da fase classificatória, teve lampejos, né, de bom futebol, mas nunca teve um futebol uniforme que conseguisse agradar o torcedor. E o torcedor tinha aquela lembrança do vice-campeonato o ano passado, e isso não se repetiu. Eu sempre falei no Arquibancada Acústica para o pessoal, principalmente quando começou em janeiro, que não existe a garantia, né, de manutenção de grupo, manutenção de time de um ano para o outro, que o desempenho vai ser o mesmo. E isso se confirmou no Internacional. Teve decréscimo de alguns jogadores que atuavam e os que vieram, mas não complementaram, digamos, de forma positiva tecnicamente o grupo de jogadores. E para fins de gauchão especificamente, a gente vê que o Inter decepcionou realmente, porque além de não ter feito grandes jogos na fase classificatória, quando enfrentou o grande rival, que foi o Grêmio no Grenal, perdeu e não teve uma boa atuação. E no confronto decisivo contra o Caxias, dá para lembrar o primeiro jogo contra o Caxias na fase classificatória, que o Inter não conseguiu vencer dentro do Beira-Rio, e 2 jogos de mata-mata o Inter também não conseguiu vencer, ou seja, em 3 jogos contra o Caxias, disputando 2 vezes dentro de casa, o Internacional sucumbiu e não venceu. E aí fica a lição realmente de que o gauchão não foi nada bom. Tem que virar a página, tem que melhorar bastante. Daqui a pouquinho eu vou falar dos grupos da Libertadores. O Inter entende que a manutenção do Mano Menezes é pacífica, até porque não dá para colocar tudo na conta do treinador, que faltou um pouco de material humano, de qualidade técnica de alguns jogadores para o Mano melhorar o desempenho do time. A direção sabe que vai ter que contratar até o fechamento da janela e para escrever na Libertadores. A Libertadores, tu pode colocar uma lista de 50 nomes e deixar 5 em aberto até a estreia, então o Inter está trabalhando contra o tempo, e as 2 posições são volante e um meio de campo. Essas são as principais que o Inter quer contratar. E aí fica, né, a situação toda de 7 anos o Inter não chegar numa final de gauchão, porque foi aquele ano contra o Novo Hamburgo. Chegou, né, mas 6 anos sem chegar, contra o Novo Hamburgo, que não ganhou. E agora 5 anos o Grêmio tem títulos do gauchão, e agora no 7º ano ou ganha o Grêmio ou ganha o Caxias, o Inter tá fora. E aí vem a frustração realmente. Mas isso já deu uma amenizada, dá pra dizer. Durante a noite foi rápido. O futebol é muito cíclico, né? Tudo é rápido, acontece rápido. O momento bom tá ali, quando vem o momento ruim, e ali às vezes o inverso. Às vezes tu tá mal, passa 3, 4 dias, tu já tem uma vitória e as coisas já melhoram. E o futebol é assim, é muito rápido que as coisas acontecem. E pro Inter já aconteceu uma coisa boa. Foi fora de campo, mas aconteceu. Que foi o sorteio da Libertadores ontem à noite lá em Luque, no Paraguai, onde dá para dizer que o grupo do Internacional, dos 7 brasileiros, o grupo do Internacional e o grupo do Flamengo são os melhores, os mais acessíveis. Claro que, em tese, o futebol se decide dentro de campo. O Inter tem um probleminha, dá para dizer, um probleminha talvez de logística, que vai ter que viajar até Caracas, na Venezuela, para enfrentar o Metropolitanos, e vai ter que viajar até Medellín, na Colômbia, para enfrentar o Independente. Mas também, em contrapartida, vai aqui a Montevidéu, no Parque Central, que é 1 hora de distância, enfrentar o Nacional do Uruguai. E aí ficou bom. E também com relação à qualidade técnica desses adversários do Internacional. O Nacional do Uruguai faz muito tempo que é um time, dá para dizer, de segunda linha do futebol sul-americano, apesar de ter muita experiência em Libertadores da América e ter vencido ela mais de uma vez. Mas o Nacional do Uruguai hoje mesmo, ele está atrás do Peñarol e do Defensor, lá no Campeonato Uruguai. E agora no fim de semana tem o clássico contra o Peñarol. E a grande qualidade técnica do time, dá para dizer, é o goleiro Roquete, o goleiro do Nacional do Uruguai, até que o Grêmio tentou. O Metropolitanos da Venezuela é um time que está estreando da Libertadores da América, porque ganhou o Campeonato Venezuelano ano passado, mas é um time que hoje no Campeonato Venezuelano está na penúltima posição. Então é um adversário que também pode chegar na Venezuela e bater. E o Independente de Medellín
que dá pra dizer que poderia, assim, comparar Independente Medellín e Nacional. O Inter na Sul-Americana, o ano passado, ganhou 2 vezes do Independente Medellín, 1-0 e 2-0. Então um adversário também batível. Eu acho que com isso, o Inter, em tese, claro, se garante já numas oitavas de final de Libertadores. E aí sim, e aí tem que vir uma questão de encorpar o time com se o Arangues vindo, o Valência vindo e a direção também pensar em reforço já para essa primeira fase. Claro que a estreia vai ser fora de casa, vai ser no dia 4, 5 ou 6 de abril contra o Independente Medellín lá na Colômbia, é difícil. Depois o Inter vai ter o Metropolitanos em casa e na sequência o Nacional do Uruguai também em casa. Depois sai para 2 fora, contra o Metropolitanos e o Nacional do Uruguai, e fecha a participação na fase de grupos, 6 jogos contra o Independente Medellín em casa. Então, em tese, dá para dizer que o Inter ficou num grupo relativamente bom, como o Flamengo. O Flamengo mesmo ficou com o Racing da Argentina, o Alcas do Equador e o Nublense do Chile. Mas aí depois o Fluminense já pegou Pedreira, que vai pegar o River Plate da Argentina, o Corinthians pega Independiente Del Valle, Argentino Júniors, o Atlético Paranaense está junto com o Atlético Mineiro no grupo G, então dificuldade além do Libertad. Então acho que ficou bom para Flamengo e para Inter. Claro, vou repetir, tudo isso em tese pelo que a gente está vendo dos adversários. Dentro de campo, às vezes, as coisas não se confirmam, mas eu acho que ficou de bom tamanho pro Internacional. E a questão que tu falou no início, Fábio, da invasão de campo, tivemos 10 expulsos, né? Entre jogadores do Inter e Caxias. Foi uma expulsão, a súmula saiu ontem à tarde com todo mundo que se envolveu na briga está expulso. Claro que quem vai ser prejudicado é o Caxias, que vai jogar a final. O Inter vai ter que cumprir isso só no gauchão do ano que vem, porque é um processo que é julgado pelo TJD do Rio Grande do Sul, que não engloba o STJD nacional. Então é uma questão que fica por ano que vem. Perde esses jogadores no próximo. Só o Caxias tem uma vantagem. A maioria dos jogadores expulsos pertence ao Grêmio. O caso do Wesley mesmo, que provocou tudo, ele pertence ao Grêmio. Então, quando tu empresta um jogador pro time do interior ou mesmo pro time do Brasil, tu já tem na cláusula do contrato o seguinte: contra o time que foi emprestado, tu não pode atuar. Então, esses jogadores estariam fora naturalmente do confronto e não vão participar. E o Grêmio tem notícias boas para o jogo de ida da final, que vai ser em Caxias, no Centenário, sábado, 4h30 da tarde, que é o retorno do Carbajo, da seleção do Uruguai, que está jogando lá no Japão e na Coreia, mas chega até quinta-feira. E o Vijaçante também, que está jogando pela seleção paraguaia, chega talvez até amanhã em Porto Alegre e o Renato puder contar com os jogadores. Ferreirinha está fora por 3 semanas, ou mais até, acredito que 4 semanas, porque tem uma lesão muscular. E o Diego Souza vai ter que fazer uma cirurgia no menisco. Acho que o Diego Souza se despede do Grêmio. E aí Fábio continua fora do lateral direito, bem como o Cristaldo, que tem uma grande possibilidade de atuar, bem como o PP, né? E o Cristaldo tem uma grande possibilidade de atuar, porque jogou já, o período está fazendo reforço, e aí que é a tendência de Grêmio, já pensando no confronto, é colocar Vijaçante, Carbajo, Cristaldo e Bitelo. Esse é o meio de campo do Grêmio. E aí o Renato vai colocar Vina e Luiz Soares na frente. A tendência é essa, do meio para frente, o time do Renato para enfrentar o Caxias. Então é uma situação boa de retomada de jogadores para essa final do Gauchão. E o Adriel, um grande jogador da final, né, um goleiro que se destaca, ele lá na categoria de base, lá na semifinal e na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele foi também, na época, ele foi em 2020, ele foi um grande pegador de pênalti, e aí mostrou pela semifinal agora contra o Ipiranga, também ser um pegador de pênalti. Fazia tempo que o Grêmio, desde o Marcelo Groy, o Grêmio não tinha um goleiro mais que pegasse pênalti, porque a gente viu o Breno, a gente viu o Gabriel Grando passando por ali, e pênaltis contra o Grêmio era gol. E agora, nessa decisão por pênaltis, o Adriel conseguiu defender e pode se tornar, né, um grande pegador de pênalti, que isso aí fica marcado na carreira do goleiro. Quando o Neto começa a pegar pênalti, olha, esse é pegador de pênalti. E o Marcelo Groy foi um exemplo no Grêmio. Então, vamos estar acompanhando tudo isso durante a semana, a preparação do Grêmio contra o Caxias. E o Inter tem um detalhe: o Inter pode ficar um tempo agora sem jogar no Beira-Rio. Pode ser que aconteça do Inter voltar a jogar no Beira-Rio só no dia 24 de abril. Por quê? Porque o Inter vai jogar a estreia da Libertadores contra o Independente Medellín. Dependendo do que aconteça amanhã no sorteio da Copa do Brasil, se não for o primeiro jogo em casa, o Inter vai jogar fora de casa o início da Copa do Brasil. E a estreia do Campeonato Brasileiro para o Inter é fora de casa contra o Fortaleza. Então o Inter vai ter Independente Medellín
vai ter Fortaleza e pode ter um jogo da Copa do Brasil que sorteio amanhã também fora de casa. Aí voltaria a atuar no Beira-Rio só no dia 24 de abril pelo Campeonato Brasileiro. E na Libertadores são 2 jogos em abril, 2 jogos em maio e 2 jogos em junho, esses jogos que eu passei anteriormente do Inter na Libertadores para fechar a fase classificatória. Então agora, que calendário, né? Por isso que o torcedor do Inter fica preocupado, porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores e tem Brasileiro. E o Inter a gente vê que precisa qualificar o grupo. A gente vê a entrada mesmo do Estevam e do Alemão no jogo contra o Caxias, não conseguiram dar resposta. Então precisa a direção do Inter se mexer para qualificar o grupo. E o Grêmio também tem que ter um ponto de interrogação. O Grêmio sem Vijaçante, sem Carvalho, sem PP, sem Cristaldo, claro que são 4, né? É um número excessivo. E o Ferreira tá sempre machucado. O Grêmio também tinha que ir no mercado buscar no mínimo uns 2 nomes para encorpar esse grupo para jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar, porque a dificuldade financeira de ambos é grande, tem que ter muita criatividade e ter um negócio de ocasião. Mas agora, como está terminando, né, os campeonatos estaduais nas próximas 2 semanas, até o dia 8, 9 de abril, pode ser que ali consiga né, um jogador do interior de São Paulo, um jogador que se destacou no estadual, a dupla consiga pegar para... O Grêmio está de olho até no Mateuzinho. Mateuzinho, que foi jogador do Ipiranga, pode ser que o Grêmio faça uma proposta por esse jogador. Vamos ver. Esse é Flávio Torino que bate um papo conosco. Flávio, obrigado, meu amigo. Hoje à noite, arquibancada acústica, Fábio. A partir das 7, repercutindo tudo de semifinal de Gauchão e projetando o Inter na Libertadores e tudo mais. Esse é Flávio Torino que bate o papo sobre o futebol em nome de Restaurante Cláudio Pegorf, junto ao Macro Atacado Kroloff, atendimento segunda a sábado das 8 da manhã às 11 da noite, com restaurante, bar e café e almoço aos domingos, claro. Sabor único na melhor hora do seu dia. Ligue 3671 8057, WhatsApp 984-338232 e Sorveteria Drose. São mais de 60 anos de tradição em Camaquã e Arambaré.